Cuidado com a religiosidade. Tem muita gente religiosa que vive distante de Deus. Repara que muitas confusões religiosas, elas se dão quando pessoas estão falando muito sobre Deus e não quando pessoas estão falando muito com Deus. Repara que a palavra que é palestrada é uma só. E aquela palavra, sendo uma só, ela toca cada coração daquelas pessoas que estão reunidas naquele lugar de uma forma individual. Cada uma recebe aquela palavra com um impacto diferente. Assim como a salvação é individual, assim como a fé também é individual. O diálogo que Deus tem com cada um é também individual, porque nós somos seres individuais, nós somos seres que não se repetem. Eu vou te dar aqui 3 exemplos bastante polêmicos. O primeiro, a palavra de Deus, a princípio, ela é contra o divórcio. Mas assim, no geral, é verdade e eu concordo. Ele mostra que deveria aquele casal buscar ao máximo o foco do entendimento. Porém, cada caso é um caso. E de todos os casos, de todos os corações, o que acontece naquele ambiente, entre aquelas 4 paredes, só Deus conhece a fundo. E não a congregação a qual você pertence, a igreja que você frequenta. Claro que Deus não vai tratar todos os assuntos, cada dificuldade, cada coisa que está acontecendo dentro daquela casa, dentro daquele relacionamento, da mesma maneira. Mas, num ambiente religioso, o que a gente normalmente escuta é que devemos superar, devemos deixar, porque Deus é contra o divórcio, porque isso não se deve. Então, existe um mandamento que é o perdão. Existe um mandamento que Deus mesmo diz na palavra dele, que o primeiro ministério que ele nos entrega é o ministério da reconciliação. Mas cada assunto, cada relacionamento, cada casa vive um momento que quem está de fora não sabe, não consegue avaliar. E quem está de fora, mesmo que saiba de tudo o que acontece, essa pessoa não é você. Ela não sabe o quanto aquilo te agride, o quanto aquilo te faz mal, o quanto aquilo te provoca até doenças físicas, emocionais, sentimentais. Mas Deus sabe de tudo. Então a religiosidade, ela já sai condenando, dizendo que a mão de Deus vai pesar sobre aquele casal que de repente achou que o melhor era que cada um seguisse suas próprias vidas. E quem sabe, de fato, é Deus. Ele restaura, que ele fecha portas, mas que ele também abre portas, que ele tem e continuará sempre tendo sobre a sua vida e sobre você um amor especial, um amor incondicional, um propósito para a sua vida. A sua vida entre você e Deus é fechar a sua porta e ouvir o que ele tem para te dizer sobre o seu problema, sobre a questão pela qual você passa. Porque Deus, ele trata cada um na sua particularidade. Um segundo exemplo, também bastante polêmico, é que na Bíblia Deus condena a embriaguez. Tem aqueles que entendem que não se deve beber ao ponto de ficar embriagado. E tem outros que entendem na palavra do Senhor que nenhuma gota de álcool pode ser consumida, nem 2 dedinhos de vinho ou uma taça de vinho pode ser consumida. Ainda existem linhas religiosas que guardam o sábado, que evitam o consumo de alguns alimentos, mas vem Jesus, o Novo Testamento, e muitas pessoas também creem que Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso e que todo alimento pode ser purificado por Deus, pode ser consagrado a Deus e que não existem mais alimentos que sejam proibidos. Enfim, mais com Deus e menos com os outros. Ambientes religiosos, eles também tendem a proporcionar uma dependência emocional. Você tem Deus dentro de você e Ele quer a sua intimidade com Ele. Eu vejo pessoas mais íntimas dos seus pastores, dos padres das suas igrejas, do que a intimidade com o próprio Deus. Separe a opinião que os outros têm sobre você da sua própria opinião sobre você. É você que conhece a sua história e cada momento que você viveu. Como e por que aquilo foi construído, foi vivenciado. Você é você e as suas circunstâncias, e amém por isso. Mais do que querer ouvir os outros, procure sempre ouvir a Deus. Olha, tá cheio de gente para apontar o dedo para você e pouca gente para virar o dedo para cima de si mesmo. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar luz, Ele vai te dar salvação, Ele é a sua fortaleza. O saudável é a gente poder se decepcionar com alguém e que alguém também possa se decepcionar com a gente.
mas a ponto de que ambos consigam se entender e se respeitar, porque essa é a opinião particular de cada um. E eu não preciso mudar porque alguém se decepcionou comigo. E alguém não precisa se modificar porque eu me decepcionei com essa pessoa. Muda quem quer e se achar que deve mudar. E no mais, cada um que lide com as suas frustrações. Cada um escreve a sua história. O problema é que tem pessoas que acham que suas histórias são menos defeituosas do que a história dos outros. Deus fez todos nós com imenso amor. Ninguém é mais ou menos defeituoso, mais ou menos pecador. O que muda é que algumas pessoas em algum momento da vida decidem se santificarem, como diz a palavra de Deus. E santificar-se é abrir mais o tempo entre um pecado e outro. Santificar-se é buscar a presença de Deus e tentar praticar a palavra de Deus no seu dia a dia. Buscar ser amanhã melhor do que estamos sendo hoje, porque nunca seremos perfeitos como Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não dependa da aprovação dos outros. Dependa única e exclusivamente das respostas e diálogos entre você e Deus. Que todos nós somos irmãos. Logo, nós precisamos poder contar um com o outro, mas não no julgamento, não na ofensa, não nas maledicências, mas depender um do outro no amor. Esse mesmo amor que Deus soprou dentro de cada um de nós e praticá-lo na vida da gente e na vida do outro. Não deixe que a opinião e a atitude dos outros seja um peso que eles coloquem sobre a sua vida. Se você se importar com o que pensam de você a ponto de ficar perdido, isso é uma dependência emocional e isso não tem nada a ver com amor. Isso não tem nada a ver do que o outro diz que sente por você. Não. É entre você e Deus e mais ninguém. Tem coisas que a gente não precisa contar. Tem coisas que fazem parte da nossa história individual e não coletiva. Tem coisas que pertencem ao nosso coração. E isso é com todo mundo. Cada um é um serzinho individual. E a gente precisa muito aprender a respeitar isso, a agir com amor, um amor incondicional que existe dentro de nós. Nós podemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou e como Deus nos ama, e Ele é que nos amou primeiro e antes de tudo. Fica com Deus, um bom domingo e uma boa semana. Amanhã a gente volta a se encontrar. Tchau. Amém.